Querido irmão em Cristo, minha querida irmã no Senhor Jesus, eu quero compartilhar com você nesse dia um texto da Palavra de Deus, no Salmo 121. É um texto bastante conhecido do povo de Deus. Eu quero compartilhar com você nesse momento o Salmo 121, que diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem. O nosso socorro, o socorro que vem do Senhor. É sobre isso que eu quero falar nesse momento, o socorro que vem do Senhor. Nós não sabemos quem escreveu este maravilhoso salmo. Pode ter sido um dos peregrinos que iam constantemente a Jerusalém. O Senhor havia convocado o seu povo para que durante 3 vezes ao ano o povo fosse a Jerusalém prestar culto a Deus. O povo tinha que ir a Jerusalém na época da Páscoa, na época de Pentecostes e na época da festa dos tabernáculos. Pelo menos 3 vezes, todo israelita piedoso, fervoroso, obediente a Deus, se deslocava da sua cidade em direção à cidade santa para adorar a Deus. E geralmente eles iam em caravanas, eles saíam das mais remotas cidades, caminhando em direção a Jerusalém. Iam aqueles peregrinos. Por isso esse salmo, ele é chamado Salmo de Romagem. Está ligado à questão dos romeiros, aquele grupo de pessoas que vai a um determinado lugar, a um determinado santuário prestar culto. Esse salmo também é chamado de Cântico dos Degraus, porque geralmente quando este peregrino, este viajante, chegava na cidade de Jerusalém, ele estava chegando na cidade de Jerusalém, ele tinha que subir vários degraus para entrar nos portões da cidade santa, dependendo do local da estrada por onde ele estivesse caminhando para chegar à cidade de Jerusalém. Então ele tinha que subir escadas, por isso é chamado também de Cântico dos Degraus. Agora, queridos irmãos, nós não sabemos se foi um peregrino que escreveu este salmo para falar sobre a sua experiência de ir até a casa de Deus numa dessas viagens, ou se foi o rei Davi. Embora o título aqui do salmo não revele o autor, também pode ter sido Davi. E se foi Davi, muito provavelmente um viajante, um peregrino, ele pegou este salmo e o compartilhou com outras pessoas, de maneira que este salmo ele se tornou um hino, ele se tornou uma oração para os peregrinos que saíam de suas cidades para a cidade santa. Mas, queridos irmãos, este salmo aqui, ele tem muitas lições para nós, tem diversas lições, e nós queremos compartilhar aqui 3 lições deste Salmo 121, o socorro que vem do Senhor. A primeira lição aqui é a seguinte: por que o salmista estava elevando os seus olhos para os montes? Ele diz no versículo 1: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que ele estava olhando para os montes? Existem aqui algumas possibilidades. A primeira delas é que nos montes, naquela época ali em Israel, eram os locais onde os deuses pagãos eram adorados. Os deuses falsos. Será que o salmista estava se perguntando: eu devo buscar refúgio nos montes onde os deuses falsos são adorados? Esta é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que nos montes, naquela época também, era um local de refúgio, era um local de descanso. As pessoas que estavam cansadas da cidade, elas podiam ir para os locais altos, para os altos refúgios, para os montes, a fim de descansar a sua alma, descansar o seu corpo. Seria isso que o salmista estava dizendo?
Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Será que ele estava pensando em buscar descanso nos montes? Uma outra possibilidade é que, naquela época, os montes eles viviam cercados de bandidos, viviam cercados de criminosos, de assaltantes. E quando uma caravana saía da sua cidade em direção a Jerusalém, as pessoas estavam correndo riscos, porque haviam bandidos, haviam assaltantes que ficavam escondidos nos montes, e quando as caravanas passavam lá embaixo no vale, os bandidos desciam para assaltar aquelas pessoas. Será que o salmista estava se perguntando, olha, eleva os meus olhos para os montes, eu sei que aí existem bandidos, de onde me virá o socorro? Será que era isso que ele estava querendo dizer? Agora, existe ainda uma outra possibilidade, a quarta possibilidade, é que nos montes também, esses montes que ele está se referindo aqui, se referiam a problemas, a dificuldades, a tormentos, a adversidades da vida. E então ele diz, eleva os meus olhos para os montes, ou seja, eleva os meus olhos para os meus problemas, para as minhas dificuldades, para as minhas tormentas, para as minhas lutas, de onde me virá o socorro? Esta é uma outra possibilidade, e eu acredito que esta é a interpretação ligada a este salmo. Então, por que o salmista estava elevando seus olhos para os montes? Porque ele estava vendo os seus problemas, as suas dificuldades, como algo além das suas forças, além das suas possibilidades, além do seu poder de transpor aqueles problemas. Então ele diz, eleva os meus olhos para os montes, para os meus problemas, de onde me virá o socorro? Você já se sentiu assim, meu irmão, alguma vez? Cercado com um monte de problemas? É uma esposa, às vezes, incompreensível, que só sabe acusar. Quem sabe é um marido insensível, um homem bruto, um homem grosso, um homem que não sabe lhe tratar direito, minha irmã. Ou quem sabe, é uma dívida que você não consegue se livrar, uma situação financeira que você não consegue resolver, ou às vezes uma enfermidade que você vem lutando com ela há tantos anos, há tanto tempo lutando contra essa enfermidade, contra essa doença e ainda não recebeu a cura. Isso aí é um monte, ou podem ser um monte de problemas na sua vida. Mas o salmista ele diz aqui, olha, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu irmão, minha irmã, preste atenção ainda no que esse salmo tem a nos ensinar. Em segundo lugar, a segunda lição deste salmo é a seguinte: em quem o salmista encontrava socorro? Em quem? Aí ele vai dizer aqui no versículo de número 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. De quem? A quem o salmista podia recorrer? Ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu Deus está acima dos montes, mesmo os mais altos montes de Israel do mundo. O meu Deus está acima deles, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todo o universo. E o salmista expressa essa confiança em Deus. Esse homem que está falando aqui, que está escrevendo esse Salmo 121, é um homem que conhecia Deus. É um homem que conhecia os atributos de Deus, o caráter de Deus. Por isso ele diz, o Senhor que fez o céu e a terra. Ele reconhece Deus como Criador. Ele reconhece Deus como sustentador. Ele reconhece Deus como um Deus pessoal, um Deus vivo. Ele diz no versículo de número 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ou seja, é um Deus que guarda. É um Deus que cuida, é um Deus que supre, é um Deus que sustenta, é um Deus que mantém em pé. Ele diz aqui, não dormitará aquele que te guarda, o versículo 3. O versículo 4 diz, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Essa expressão dormitar significa cochilar, piscar os olhos. Imagine alguém que está vigiando uma carga muito preciosa e de repente a pessoa dá um cochilo e em menos de um segundo, um bandido pode roubar aquela carga. Esse salmista está dizendo o seguinte, olha, o nosso Deus,
o nosso refúgio, o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não pisca, ele não tira os seus olhos de sobre nós, no sentido de deixar de cuidar de nós. Em quem o salmista encontrava socorro? Para superar os montes, para derrubar os montes, ele encontrava no Senhor, que fez o céu e a terra. É no Senhor que ele encontrava. E meus irmãos, existem certos montes na vida da gente, que os amigos podem nos ajudar. Nossos familiares podem nos ajudar a cavar um pouco esses montes. Mas existem montes, às vezes é uma atração forte pelo pecado. Às vezes é um vício. Às vezes é um sentimento de tristeza, de depressão, de vazio existencial. Que somente o Senhor pode derrubar esse monte, ou estes montes. E a terceira lição que nós podemos tirar deste salmo, que fala sobre o nosso socorro que vem de Deus, é a seguinte, terceira lição: quando é que o salmista ele poderia contar com este socorro? Quando que ele poderia contar com esse socorro? A resposta está aqui no versículo 2 e também no versículo 8, que diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Meu querido irmão, este homem, ele não estava esperando uma libertação, um socorro, uma intervenção de Deus apenas no final da sua vida. Quando ele já estivesse velho, quando ele já estivesse prestes a dormir na sepultura. Não, este homem, ele tem certeza absoluta que Deus era o seu refúgio, a sua fortaleza no presente, naquele exato momento. E ao longo da sua vida, e para sempre. E para sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós podemos contar com o socorro do Senhor no dia que se chama hoje, no tempo presente. O que nós temos que fazer é o que fez esse homem: elevar os nossos olhos para os montes, para os nossos problemas, e dizer para os nossos problemas: meu problema, o meu socorro está no Senhor. Meu problema, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele diz em Marcos, no capítulo 11, falando sobre a questão de transpor os montes, ele diz o seguinte: se alguém disser a este monte, lança-te daqui para o mar, e não duvidando no seu coração, mas crendo, confiando em Deus, assim será com ele. Eu desafio a você nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, a dizer para o seu monte, a dizer para os montes que estão ao seu redor: monte, em nome do Senhor Jesus Cristo, remova-te da minha vida. Monte, em nome do Senhor Jesus Cristo, remova-te da minha família. Declare isso em nome de Jesus Cristo pela fé. E confia no Senhor que fez os céus e a terra. Porque o Senhor, ele estará agindo em seu favor. Deus está cuidando de você hoje. Deus está cuidando de mim nesse momento. Deus está cuidando de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, o salmista, ele conclui este salmo dizendo: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus vivo, ele intervenha em seu favor, removendo os montes e se manifestando na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abundantemente te abençoe neste dia, em nome de Jesus Cristo.